Boa noite, caros alunos. Estamos aqui reunidos nesta oportunidade para dar continuidade à conversação que tivemos na aula passada sobre os primeiros assuntos de estatística, né? Na aula passada falamos sobre uma maneira de você compilar ou organizar os dados que você consegue juntar numa pesquisa estatística, certo? Que é através de tabelas e gráficos, né? E hoje, então, vamos conversar um pouco sobre as unidades que aparecem quando você faz esse tipo de pesquisa, né? De pesquisa estatística, certo? Então, é disso que vamos falar. As unidades estatísticas e as razões, né? Certo? Então, quando você faz uma pesquisa, você tem dois tipos de dados, certo? Uns que chamam-se dados absolutos e outros que chamam-se dados relativos, ou seja, a pesquisa que você fez, você obteve algumas informações, né? Essas informações que você fez, que você obteve, é o que chama-se dados, certo? São absolutos quando você simplesmente recolheu os dados e estão ali. Se você fazer nenhum tipo de cálculo, não lhe conta nada. São os dados absolutos. E os dados relativos é quando você já começa a tentar interpretar isso que você obteve, calculando uma porcentagem, uma taxa de algum coeficiente, coisas desse tipo. Então, esses são o que chama-se dados relativos. Quando você já faz algum tipo de tratamento nesses dados, certo? Algum tratamento para você obter alguma informação mais interessante. Desses dados relativos, certo? Os principais que tem, que são mais conhecidos, são as porcentagens, os índices, os coeficientes e as taxas, certo? Então, a porcentagem já é bastante conhecida, né? Se calcula em cima de um certo total. Esse total a gente considera como sendo 100%, e o pedaço, que é o valor que você tem, certo? Seria uma parte desse 100%, desse total. Então, essa parte vai representar essa porcentagem, certo? Então, você calcula através de uma regra de 3 simples, né? Onde o total vai ser o 100%, o pedaço que você tem é o porcentagem que você vai calcular, certo? É simples, uma regra de 3 simples. Tem aqui uns calculinhos, por exemplo, nessa tabela, que representa o custo de produção de dois tipos diferentes de ventiladores, certo? Então, você fez uma pesquisa e se calculou o valor que cada ventilador custa na produção, certo? Então, você vê que aqui a mão de obra é R$112, a matéria-prima 72, despesa geral 32, divulgação 34, certo? A propaganda. Então, para você construir ou produzir um ventilador do tipo A, você gasta por unidade R$250, certo? E no ventilador B, R$800, certo? Seguramente é o de mais aprimorado, tem mais capacidade, né? Ou talvez o tamanho maior, né? Então, o que se pretende saber é que porcentagem de cada parte da produção influencia no preço do valor total. Então, um cálculo simples, você vai, por exemplo, vamos considerar aqui 100% como sendo o 250, e aí então podemos encontrar a porcentagem que corresponde e que influencia no valor final do ventilador, no produto, né? Quanto custa, no custo, né? No custo total, que porcentagem representa cada parte dessa tabela, né?
Então, você simplesmente faz a regra de 3 simples, né? 250 no caso do ventilador A, do tipo A, que a produção total, o custo era R$ 250. Então, 250 representa 100%, e o 112, que era a mão de obra, certo? É o X, certo? Faz a regra de 3 simples. Então, a mão de obra representa 44%. E assim, então, dessa forma bastante simples, você pode calcular o que representa cada parcela do custo, né, da produção, certo? No custo total, certo? Então, você vê que a mão de obra é 44%, depois a matéria-prima é 28%, me parece que as despesas gerais era 12%, ou seja, com energia, vamos dizer assim, uma ferramenta, qualquer coisa desse tipo. Essas são as despesas gerais. E na divulgação, né, a propaganda, 13% do custo do ventilador A. Certo? Então, aí você tem na tabela, certo? As porcentagens. Então, essa é a maneira de você obter informações dos dados brutos, né? Você tem os dados brutos aí, então você vai aplicando alguma propriedade para você obter alguma informação que lhe interesse saber, certo? Então, agora aqui, no caso de percentual, tem aquela questão que está na lista, que fala de ano base e de ano variável, né? De base variável, né? Base móvel que chama, base móvel. Certo? Então, como fazer o cálculo da produção, certo? Nessa metalúrgica aqui, do ABC, certo? Entre os anos 80 e 86, certo? Tomando como base o ano 80. Então, o que significa isso? Quando você considera o ano base como o ano 80, então esse aqui vai representar o 100%. Esse valor aqui da produção é o 100%. E em cima desse valor, eu vou calcular as outras porcentagens. Entendeu? Porque aqui não tem um valor total, final, né? Certo? Ao contrário da tabela anterior, certo? Do custo de produção, certo? Do ventilador, você vê que aqui no final aparece o total do custo da produção, certo? O total aqui embaixo. Então, esse total é o que consideramos 100%. No caso da tabela que estamos vendo agora, não tem isso. Simplesmente você tem a produção em diferentes anos. É uma série cronológica, né? Certo? Ou temporal, né? Então, o que vai se fazer? Primeiro, vai se considerar como ano base, certo? Nossa referência é o ano de 1980. E então, em cima disso, você vai calcular qual é a porcentagem que você conseguiram a mais, certo? De produção ou menos, né? Dependendo do ano. Certo? Qual é a porcentagem que foi produzido a mais ou a menos, de acordo com o ano base. Então, fixamos esse ano de 1980 como sendo 100%, certo? Então, deixa eu aqui pegar uma caneta. Consideramos esse como sendo o 100%. Esse aqui. Então, evidentemente que, se você vai calcular quanto corresponde o 100% de 3.200, ele mesmo. Então, não se calcula isso. Você vai calcular para os outros anos. E aí, então, que conta você vai fazer? Você vai dizer 3.200 é o 100%, assim como 3.600 é o porcentagem que queira encontrar. E aí você vai ver para o ano 81. Então, vamos fazer essa conta aí. Certo? Então, você diz 3.200 é 100%, como 3.600 é o X. Ou seja, resolvendo essa regra de 3 simples, você tem o 112,5%. Ou seja, no ano 81, você produziu mais do que o ano 80. Você produziu um 12,5% a mais.
mais do que o 100%, né? Se fosse 3.200, seria o 100%, ou seja, você manteve a produção na mesma quantidade. Como você produziu mais, então, o que você produziu mais foi 12,5%, o que tinha mais do 100%, certo? No ano 82, né, que 81 é sexta, né? Ano 81. No ano 82, foram produzidos 3.360 toneladas, né? Então, como 3.200 é nosso ano básico, ano 80, você resolve essa regra de 3 simples, e aqui você obteve no ano 82 um 105%. Ou seja, conseguiu você produzir a mais, 5% a mais do que no ano 80, certo? Na produção. E aí, então, você vai preenchendo os outros também, todos os valores. Você vê que no ano 83, aqui, no 83, você tem 3.200 como é o ano base, 80, e 2.800 você produziu no ano 83, ou seja, 87,5%. Quer dizer que você não chegou a produzir mais do que no ano 80. Você produziu menos, porque não chegou a passar dos 100%. Certo? Você, faltando 2,5, você 12,5% a menos que no ano 80, certo? 12,5% a menos no ano 83. E no ano Professor, 84, você produziu. Aqui está com o microfone aberto, por favor, feche. professor, Oi. aí a gente está com essa informação. Como é que a gente coloca essa informação na tabela lá? Já vou mostrar. Aí, então, você vai ter aqui 107%, ou seja, você teve a mais 7,5%. Correto? A mais. Certo? Então, aqui quando você faz o cálculo, você diz que você produziu 12,5% a menos, porque ficou abaixo de 100%. E aqui a mais, certo? Porque você passou dos 100%. E na tabela, simplesmente você coloca o valor. Está aqui. Certo? 100%, que é o ano base, e aqui as porcentagens. 112%, 105%, 105%, 100%, porque é a mesma quantidade, menos. Aqui você produziu a mesma quantidade. Aqui foi a mais, certo? Aqui produziu a mais. Aqui a mesma quantidade, aqui a menos. E aqui a mais, certo? É a maneira de você calcular. E aqui o que eu estou fazendo nesse cálculo percentual, eu estou fazendo a diferença dos 100%, então aqui você vê que a variação percentual está sendo positiva, zero, negativa, certo? Então aqui estou informando como que foi a produção, positiva ou negativa ou zero, entendeu? No ano base. Entendeu? Então aqui você está dizendo que a produção foi positiva, negativa ou foi igual, ou não. Certo? Isso quando o ano base é um ano fixo. Certo? A base é fixa. E se você fizer com a base móvel, que é esse segundo caso aqui, então, qual é a diferença do anterior? No anterior, a gente considerou esse como sendo 100%. Certo? E em cima desse ano 80, fizemos o cálculo de todos os outros anos. Agora, como a base é móvel, cada ano que você muda a tua base. Isso que acontece. Certo? Então, como vou começar no ano 80, então a minha base será o ano 80. E vou verificar o que acontece com o ano seguinte. Ou seja, vou calcular
a porcentagem em relação ao ano 81. Aí você faz essa continha, certo? 3.200. Fazer com caneta preta. Você faz a continha. 3.200 é 100%, assim como 3.600 é X, né? Já foi feita essa continha antes. Isso eu teve X como sendo, era 112,5, né? 112,5%. Certo? Esse foi o resultado. Então, você vai colocar aqui você vai colocar aqui 112,5%, porque é a porcentagem em relação ao ano anterior. Agora você passa para o ano 81. Então, como a base é móvel, o ano 80 já não é mais 100%. Agora, o 100% é o ano 81. E você vai calcular que porcentagem representa 3.360 em relação a 3.600. Entendeu? Então, agora, 3.600 é o 100%, assim como 3.360 é a porcentagem que eu estou buscando. Certo? E quando você faz essa conta, dá 93,3%. Então, o X é 93,3%. Correto? Então, é outro tipo de maneira de você entender, porque quer dizer, aqui, do ano 80 para 81, você tem uma melhora na porcentagem, ou seja, você tem produção a mais, mas do ano 81 para 82, você diminuiu a porcentagem, porque você não chegou a atingir o 100%. Você produziu menos de 100%. Certo? Tem uma piora. Correto? Então, você coloca aqui 93,3%. É a resposta. Certo?